Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de nós estudarmos a Bíblia, a nossa revista, estarmos juntos na Escola Bíblica Dominical. E nós estamos trazendo para você a nossa EBD em casa. É o estudo da Bíblia com você aí, você por algumas dificuldades não pôde estar conosco na igreja, então nós chegamos até você. E o texto básico da nossa revista de hoje está em Jó 23 e 24, 2 capítulos. E a nossa devocional de domingo, Jó 42, de 1 a 6, que nós vamos trazer para você. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem consentimento, sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Uma palavra de Jó numa conversa com o Senhor. Então nós precisamos, às vezes, conversar mais com o Senhor e nos colocarmos mais na dependência do Senhor, sabendo o quão maravilhoso é o Senhor para nós. Mas Ele não deixa de responder às nossas orações. Pois é. A lição de hoje, lição de número 4, tem como tema o silêncio de Deus e a esperança de Jó. Qual o objetivo dessa lição para nós? O aluno aprenderá que o silêncio de Deus não significa abandono, mas sim um convite para confiar e perseverar, mesmo sem respostas claras. Além disso, o aluno compreenderá que é possível buscar a Deus e manter a fé, mesmo em meio ao sofrimento e às injustiças. Às vezes sofremos tantas injustiças neste mundo e ficamos a pensar: será que Deus está vendo isso? Claro, Ele vê tudo e Ele vai nos dando paciência, vai nos fortalecendo, vai nos confortando e vai derramando sobre nós a sua graça maravilhosa, não é mesmo? Então vamos à parte da introdução da nossa lição. Jó insiste mais uma vez no seu desejo de enfrentar Deus numa espécie de tribunal, mas verifica que é impossível. Em sua angústia, busca desesperadamente entender os motivos de seu sofrimento e clama por uma resposta divina. Ao longo dos seus discursos com seus amigos, ele expressa sua dor e frustração, sentindo que Deus está ausente ou indiferente à situação. O discurso é o de uma mente agitada por emoções profundas e conflitantes. Uma parte na expressão dessas emoções e, em outra, em um esforço, mais uma vez, para convencer seus amigos da falsidade de suas posições. Esta lição examina como Jó lida com a aparente ausência de Deus e sua luta para manter a esperança, mesmo quando tudo parece sem sentido. A experiência de Jó é a de muitos que, em momentos de dor, se sentem abandonados. No entanto, sua perseverança e fé inabalável nos ensina
que o silêncio de Deus não é sinônimo de abandono, mas pode ser um convite para esperar pacientemente e confiar em seus propósitos maiores. Os propósitos de Deus são magníficos. Nós, às vezes, não entendemos, então precisamos confiar mais no querer de Deus, no fazer de Deus. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição. O desejo de Jó de encontrar Deus. Jó examinou os pontos fundamentais da situação que se encontrava e deu, em sua maioria, respostas generalizadas. Deus é retratado como se distorcesse as orações dele. Ele continuou a ser oprimido tanto pelos amigos quanto por Deus. Então, ele começa a sua 7ª fala, a qual ele não responde diretamente a Elifaz, mas trata de assuntos que o preocupam. Jó reclama que não pode encontrar a Deus e que, por isso, não consegue apresentar a sua causa a ele. Quantas vezes nós queremos clamar a Deus e ficamos pensando: como é que eu vou falar com Deus? Onde eu vou encontrar Deus? Qual a melhor hora para conversar com Deus? Jó vivia um dilema parecido. Em cada uma das 2 primeiras estrofes, a atitude de Jó é primeiramente negativa e depois positiva. Na segunda estrofe, a atitude dele é negativa, pois fala sobre pavor e escuridão. Não é mesmo? Situação delicada. Jó expressa um profundo desejo de encontrar Deus e apresentar sua causa. Ele acredita que, se pudesse falar diretamente com Deus, teria a chance de ser justificado. Em Jó 23:3, ele clama: quem me dera saber onde o poderia achar. Jó estava tão desejoso de se colocar diante de Deus que ele fica pensando: onde eu posso encontrar Deus? Essa frase revela não apenas sua angústia, mas também sua confiança em um encontro justo com Deus. Então ele tinha esperança de encontrar-se com Deus, de chegar aonde Deus estava, de ver Deus recebendo-o e ouvindo-o. Jó está certo de que, se pudesse expor sua situação, Deus o ouviria e entenderia sua inocência. Olha só, se eu conseguir falar com Deus e explicar para Deus o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, Deus vai me ouvir. Mas não sabia ele que Deus estava ouvindo, né? Entretanto, mesmo procurando por Deus no Oriente e no Ocidente, ele não consegue encontrá-lo, o que aprofunda seu sentimento de abandono. Essa busca incessante é uma demonstração de sua fé, pois apesar do silêncio e da ausência de respostas, Jó continua a buscar a presença divina. Uma coisa interessante que nos chama a atenção: a perseverança de Jó. Nós, às vezes, começamos a orar, oramos, achamos que Deus não responde, então desistimos. Eu me lembro de uma pessoa que nós fomos visitar certa vez, e aquela pessoa estava passando por um momento delicado na sua vida. E ela disse: não vou mais à igreja, não vou orar mais porque Deus não me ouve, Deus não me atende. Aí ela disse: já desisti de Deus. E conversamos muito com ela e falamos: olha, eu vou te dar uma prova de que Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor, Deus compreende o que você está passando. A prova disso é que nós estamos aqui para conversar com você, para apaziguar o seu coração, para tranquilizar a sua vida, para te trazer uma palavra de ânimo e de conforto.
Aí ela entendeu que nós estávamos sendo a resposta de Deus para o seu clamor. Jó continua a buscar a presença divina. Essa insistência em busca de Deus, mesmo em meio ao silêncio, mostra que sua fé não é superficial, baseada apenas em bênçãos visíveis, mas sim enraizada em uma confiança profunda. Olha só que palavra, que coisas interessantes. Ele fortalece a sua fé, sentindo que Deus realmente, ele podia esperar, ele podia insistir, porque Deus haveria de dar a resposta. E a resposta realmente veio mais tarde na sua vida. Mesmo sem ver ou sentir, Jó não abandona sua fé e continua esperando por um encontro com Deus, que traga luz ao seu sofrimento. Agora vamos para a segunda parte da nossa revista. A confiança de Jó na justiça divina. Embora Jó não conseguisse encontrar Deus na sua experiência com o que podia ver, mesmo assim ele acreditava que Deus se manifestaria em algum lugar, de alguma maneira. Para Jó, Deus o estava observando e estava consciente do caminho de dor e sofrimento que ele estava trilhando. Realmente ele pensa, Deus está me vendo, Deus sabe do que está acontecendo comigo. Deus não vai me abandonar, por isso eu vou continuar clamando. Mesmo se sentindo assim distante de Deus, Jó demonstra confiança na justiça divina, acreditando que Deus conhece seu caminho e suas intenções. E ele declara, ele, porém, sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro. O ouro, depois de provado, ele sai purificado. E Jó tinha essa esperança de que Deus faria isso com ele também. Falando sobre a distância, de Deus, em que ele se achava, nós às vezes ficamos pensando, Deus está tão longe, Deus está tão longe de mim, Deus me abandonou, mas na verdade somos nós que estamos nos colocando longe de Deus. E aí quando estamos longe de Deus, achamos que Deus, por sua vez, está distante de nós. Esse versículo de Jó 23:10 é uma expressão de esperança, pois apesar de não entender o propósito do seu sofrimento, Jó acredita que sua integridade será provada e que ele sairá purificado, como o caso do ouro, Ele vê seu sofrimento como um teste, algo que o refinará e o tornará mais forte, assim como o ouro é purificado no fogo. Além disso, Jó reafirma sua fidelidade aos mandamentos divinos, ratificando que guardou as palavras de Deus mais do que seu próprio alimento. Jó 23:12. Essa atitude mostra que mesmo em meio à aprovação, Jó mantém uma confiança inabalável em Deus e em seus propósitos. Ele reconhece que há um propósito maior, mesmo que ainda oculto aos seus olhos. Quando ele fala aqui, lá no verso 6, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Então ele reconhece o que Deus realmente pode fazer por ele. Jó havia assumido o compromisso de fazer da lei e da obediência à lei um tesouro seu, escondido no seu coração. Essa postura nos ensina que a verdadeira fé é aquela que persevera independentemente das circunstâncias. Quando nos agarramos às promessas de Deus e nos mantemos fiéis, mesmo sem entender o porquê das situações adversas, demonstramos uma fé
que é madura e não depende de resultados imediatos. Muitas pessoas querem, ou muitas vezes, vou colocar assim, até nós mesmos, queremos ver a resposta de Deus, queremos que primeiro Deus faça algo por nós, para depois nós confirmarmos a nossa esperança, a nossa fé nele. Mas a fé verdadeira, ela não busca respostas imediatas, não busca bênçãos que venham nos favorecer, mas ela nos coloca na esperança e na certeza de que Deus pode todas as coisas e que Deus vai fazer o melhor para nós. Agora vamos à terceira parte da nossa lição. A aparente indiferença de Deus. Neste capítulo, vemos Jó prosseguindo em sua terceira réplica ao terceiro discurso de Elifaz. Em sua dor, começa a questionar a justiça divina, a observar o sofrimento e a injustiça ao seu redor. Ele descreve como os pobres são oprimidos, as viúvas e órfãos são deixados, desamparados, e os necessitados são privados de justiça. Ele se pergunta por que Deus permite que essas injustiças continuem sem uma intervenção imediata, porque ele não marca tempos determinados para julgar os ímpios. Jó 24, 1. Por que ele faz isso? Jó, ali naquele momento, ele ficava preocupado. Por que Deus está deixando que todas estas coisas me aconteçam? Por que Deus está fazendo dessa forma comigo? Mas depois ele compreende que os propósitos de Deus são melhores do que o que nós pensamos. Para Jó, Deus permanecia indefinível, não punia os ímpios, nem recompensava os justos. Parecia que ele estava indiferente com os atos dos ímpios que espalhavam confusão na terra. E para os bons, os justos, não via seus dias como tempos benditos, em que as bênçãos e as recompensas foram de bem-aventuranças, nomeados pela vontade generosa de Deus e operados por sua soberania benigna. A frustração de Jó reflete a de muitos que, ao olhar para o mundo, se questionam sobre o silêncio de Deus diante da dor e da opressão. Isso tem acontecido realmente, não é? Ele vê a prosperidade dos malfeitores e o sofrimento dos justos, o que parece contradizer sua crença na justiça de Deus. Alguém disse certa vez que há um ponto. Nós, às vezes, ficamos lamentando porque nós que servimos a Deus passamos por dificuldades e tantas pessoas que não se agradam de Deus, não buscam a Deus, estão vivendo aí benesses na sua vida. E alguém disse, a diferença não está no agora. A diferença vai ser encontrada lá no final. Quando Jesus voltar, aqueles que são ímpios e que nós às vezes achamos que estão sendo beneficiados, vão descer para o inferno. E aqueles que são servos do Senhor, que fazem tudo, que hoje parecem ser injustiçados, vão receber a vida eterna. E é verdade, porque a bênção de Deus, ela vem para todos, assim como a justiça de Deus também vem para todos. Essa tensão interna é um reflexo da realidade humana. O desejo de entender por que Deus permite certas coisas, especialmente quando parecem tão injustas. No entanto, apesar dessas dúvidas e questionamentos, Jó não abandona sua fé. O importante que nós olhamos nessa lição é isso. Apesar de todas as coisas, Jó não abandona a sua fé. Ele continua acreditando que em seu tempo perfeito, Deus trará justiça e restaurará a ordem. Jó demonstra
que é possível questionar e lamentar sem perder a fé. Seu exemplo nos ensina que, mesmo quando não temos todas as respostas e quando a realidade parece centralizar nossa fé, ou melhor, quando a realidade parece contradizer nossa fé, podemos continuar confiando que Deus agirá no momento certo e trará justiça e redenção. É uma lição maravilhosa, magnífica para nós entendermos, na verdade, o que Jó tem feito por nossas vidas, né? Ou melhor, o que Deus tem feito por nossas vidas. Estamos falando de Jó. Conclusão. A jornada de Jó é um exemplo poderoso de fé e perseverança em meio ao silêncio de Deus. Jó nos ensina que mesmo quando aparece ou quando parece que Deus está distante, quando pensamos que Deus está distante e que nossas orações não encontram respostas, devemos continuar buscando-o e mantendo nossa fé firme no Senhor, porque, na verdade, Ele está bem pertinho de nós. E Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse aos seus discípulos: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. O silêncio de Deus, muitas vezes, é um convite para confiarmos ainda mais nele e nos aprofundarmos em nossa relação com o Criador. Quando entendemos que o silêncio não significa ausência, mas uma oportunidade de fortalecer nossa dependência de Deus, encontramos paz em meio a provações que possam nos vir. O exemplo de Jó nos encoraja a esperar pacientemente pela intervenção divina, confiando que no tempo certo Deus revelará seus propósitos e trará justiça. Devemos lembrar que vale a pena toda a experiência dos aflitos amigos de Deus, que todos os esforços feitos nos mostram que a aflição não é prova certa do desagrado divino e que fins importantes podem ser alcançados por meio de provações. Mesmo em meio à dor, devemos nos lembrar de que Deus é fiel e que seu silêncio pode ser um caminho para crescimento e refinamento da nossa fé. Assim, somos chamados a persistir, crendo que a recompensa de nossa fidelidade virá. Deus vai nos responder. Deus vai continuar olhando por nós. E a cada momento, a cada pergunta que nós fazemos, a cada questionamento, Deus vai fazendo a sua observação. E no momento certo, Ele nos trará a resposta que nós precisamos. Agora, finalizando a nossa lição, para você pensar e agir. Primeiro, como você reage quando parece que Deus está em silêncio em sua vida? Segundo, em que situações você já sentiu que Deus estava distante e como lidou com isso? E terceiro, que ação prática você pode tomar para fortalecer sua fé enquanto espera pela resposta ou intervenção divina? 3 perguntas que eu vou deixar para você pensar, refletir e responder. Tá bom, queridos? Lição maravilhosa que nos ensina a ser mais perseverante e a ser mais confiantes em que Deus não nos abandona. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor faz. Somos, ó Deus, abençoados tantas vezes e em muitas dessas bênçãos que o Senhor nos dá, não somos merecedores, mas a grandeza do Teu amor nos faz receber essas bênçãos. Agora, Pai, queremos Te pedir que o Senhor esteja visitando aqueles servos Teus que estão atravessando momentos de enfermidade. Temos tantos, ó Deus, que precisam dos Teus cuidados, pessoas que estão recuperando da saúde em casa, outros que ainda estão hospitalizados, outros que estão vivendo momentos que são antigos na sua saúde,
e eles precisam paciência para suportar, para superar cada momento da sua vida. Ó Deus, visita essas pessoas e socorre, ó Deus, nas suas dificuldades, nas suas necessidades, segundo, Pai, o teu querer, os teus propósitos. Nós queremos também, ó Deus, te pedir conforto para aquelas pessoas que estão atravessando momentos de perdas de entes queridos, que o Senhor esteja dando a eles a paz interior, fortalecendo a sua vida, Senhor. Ó Deus de amor, abençoa as nossas famílias, nossos familiares em toda a sua extensão. Aqueles que estão distantes do Senhor, ó Deus, toque em seus corações para que eles possam sentir o quanto eles precisam do Senhor e possam voltar à casa do Senhor, a servir ao Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada neste mundo. Fortalece a nossa fé a cada dia. Aumenta, Senhor, a nossa esperança no Senhor. E que nós possamos, Deus, ser testemunhas do que o Senhor faz de bom por cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Agora vamos mais uma melodia para você, né? Você que às vezes se acha perdido, sem resposta de Deus, sem que Deus esteja ouvindo a sua oração, sem que Deus esteja lembrando de você, como diz o hino 403, perdido eu na escuridão. Palavras finais deste hino disse: desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. É isso, que Deus, que você possa viver essa certeza de que Cristo está com você e de que Cristo não te abandona. Hoje, domingo, né? Um dia especial, um dia em que nós reunimos com os nossos familiares para aquele almoço, aquele momento de comunhão, de confraternização, aquele momento de alegria. É tão bom quando podemos reunir. Há dias atrás, nós reunimos aqui em casa toda a nossa família, todos os membros da nossa família. Como foi bom aquele dia, aquele momento. Foi num domingo, mas às vezes não temos essa oportunidade. Então, que você possa estar assim confiante de que Deus quer o melhor para você. E lembrando-se de que hoje é o dia do Senhor. Se você que não pôde ir à igreja, participar da escola bíblica dominical, mas está nos assistindo agora, ouvindo essa lição tão importante para as nossas vidas, que bom que você pode fazer isso. Mas não se esqueça, logo mais às 19h30, nós esperamos você na casa do Senhor, para que o Senhor possa estar assim servindo, ou melhor, para que você possa estar servindo ao Senhor, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. Não fique em casa, cansado, não posso ir, vá à igreja, vai ser um momento maravilhoso e nós esperamos você, tá bom? E assim chegamos ao final de mais um domingo com o Senhor, mais uma EBD em casa. Que Deus abençoe o nosso dia, que Deus cuide de nós e amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta, trazendo para você mais uma reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. Amanhã, segunda-feira, iniciando uma nova semana. Que Deus nos abençoe, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de nós. Amém, queridos?